Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Vamos ficar juntos num tempo de edificação e alinhamento com a palavra de Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado por você nos seguir, nos amar, nos tolerar. Obrigado por você estar sempre com a gente aqui todos os dias. Um grande abraço ao Denis, o homem que tem o cartão vermelho, que é o nosso VAR, né, que nos coloca e nos tira do ar. Um abração a você de Porto Alegre, ou melhor ainda, Rio Grande do Sul. Grande audiência no Rio Grande, terra amada, céu de anil, querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Um abraço a todos os gremistas e colorados aí também. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos de Santa Catarina que estão me ouvindo, principalmente na região metropolitana, o melhor estado do Brasil para se viver, a melhor qualidade, o melhor índice de segurança, de educação, de saúde. O SUS de Santa Catarina é igual ao Unimed no Rio de Janeiro. Um abraço aos cariocas, felizes, né? Ganhamos mais uma com aquele futebol fraco, medíocre, mas ganhamos, né? Como é que pode, né? Estamos ganhando. A torcida do Flamengo é assim, ganha, só ganha, ainda fica insatisfeita. Então, um abraço a todos os amigos de Juiz de Fora também nos ouvindo. Deus abençoe essa minerada aí do pão de queijo. A São Paulo, aos nossos irmãos de São Paulo, capital, região, e do YouTube, né? Um abraço a todos no YouTube. Vamos juntos. Bem-vindo. Shalom, Bispo Paulo Renato, Bispo João de Jesus. Shalom para todo mundo aí. Um forte abraço. Que Deus siga levando essa semana aí na bênção na tua vida aí. Um abraço aí para o povo de São Paulo, um abraço para o povo de Juiz de Fora, Florianópolis, Porto Alegre, todo mundo que está no YouTube conosco, pessoal que entra depois no streaming para escutar a gente aí depois, né, depois do 47º minuto, né, quando já encerrou o segundo tempo. Forte abraço aí para todos, hein? Salve, companheiros de bancada, Bispo Paulo Renato, Pastor Kennedy. Bom dia, bem-vindo. Estamos aí juntos, né? Mais uma quinta-feira. Ganhamos mais uma, né? Para variar. Todo mundo falou que o Bahia ia ganhar do Flamengo ontem, que já estava definido. Coitado do Rogério Ceni, não consegue ganhar do Flamengo, rapaz. Que vida dura. Como é que pode, né, rapaz? Todo mundo quer ganhar do Flamengo, né? Até o São Paulo... Nem é difícil ganhar do Flamengo, né? Até o São Paulo perdeu ontem, né, Bispo Robson? Rapaz, não fala dessas coisas não, ué. Vamos mudar de assunto. Vamos começar um outro assunto mais animado, um assunto melhor. Tá calor aí, Robson? Eu tô impressionado em ver, hein, que já tá... Não tá frio, assim, não tá aquele calor também, né? Tá ameno. Olha que beleza. Aqui também já tá esquentando. 14 graus, amanheceu uns 12 graus, já tá 14. Eu acredito que esse final de semana vai ser um pouco mais quente. Um pouquinho de chuva no domingo, mas mais quente. Deixa eu ver a temperatura aqui. Conhecendo o Bispo Paulo Renato, a gente já vê logo que ele não jogou bola, né? Já dá para ver. Né? Já dá para ver pelo andar dele que ele... Você jogava bola, Bispo Robert? Parece também que não, né? Não. Acho que também que não. Vamos ver se eu estou certo. Eu não jogava, não. Eu era o último a ser escolhido, sabe? Tinha mais ninguém, aí eles falaram assim, você, e queria colocar no gol ainda. Escolher com raiva, né? O Bispo Paulo marcava o Alan, sempre. Né? O alambrado. Ficava ali marcando o alambrado sempre. Artilheiro, rapaz. Se era botar a bola no meu pé, era gol na certa. Do adversário.
Eu era o jogador mais limpo do campo, vivia na banheira. Era gol na certa do adversário. Não, os dois aí tem gente que não jogava. Eu jogava, mas não era bom, eu confesso, viu? Né? Eu jogava, mas as drogas acabaram com as drogas das minhas pernas, não deixavam eu jogar bem, entendeu? Né? Agora, o Bispo João e o Bispo Hugo têm habilidade até hoje, cara. Até hoje. Aí, depois dos 60, eles ainda jogam bola ainda, né? Então tá, gente. Vamos lá, Bispo Paulo, é contigo. Então tá bom, então é comigo. Nosso tema de hoje... Você não chamou o pastor Mário, Kendi? Estou aqui contactando com ele aqui, ó. Tá? Pastor Mário tem que vir aí, porque o homem é o homem de olhos abertos, pô, que nós temos aqui na nossa terra. Eu falei com ele ontem, falei, Mário, nós estamos precisando dos teus olhos abertos lá no Café com Maná. Ele enxerga além do óbvio, né? Ele vê o mundo espiritual, né? Legal. Mas, enfim, vamos lá. Nosso tema de hoje é a carne e o espírito, a bênção e a maldição. Eu quero começar lendo um trecho da palavra de Deus aqui, uma parte da carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Vou pegar minha Bíblia, minha velha e boa companheira, toda ralada aqui, ó. Um dia eu peguei todo orgulhoso, mostrei minha Bíblia assim, né? E alguém olhou para mim e falou assim, rapaz, essa Bíblia surrada tua e depõe contra você, cara. Mas vamos lá. Peraí, só um pouquinho. Bispo Paulo, deixa eu apresentar aquele que mais sofre entre nós, né? Torce para o time mais odiado do Brasil, pastor Mário Saltini, corintiano. Eu vou logo dizendo, corintiano, né? Meu Deus, cara. Liberta tudo, mas não foi liberto do Corinthians ainda. Bem-vindo. O cara vive quebrando maldição, mas não se lembrou da principal maldição. Da principal maldição, cara. É o time né, ganharam aquele estádio, não pagaram, construído pela Brecht, pela Obrecht, né? E daí vai, né? Ô time, viu? Ô time. Bicho, pastor Mário, tem que abrir só o microfone aí para dar um alô. Tem corintiano aí, não? Ouvindo a gente hoje? Será? Bom dia, bom dia. Bom dia, bispos, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui sendo convidado pelo programa de vocês aí. Mas o Corinthians é bênção, não é maldição. Isso é só um equívoco seu, Kennedy. Você já começou assim, pastor? Vamos lá, hein? Aqui é minoria, a maioria aqui é Flamengo. Eita. Vamos continuar. Hoje o âncora é o Bispo Paulo. Deles precisa liberar o Bispo Hugo. Aí. Libera aí, Denis. Aí, chegou. Chegaram. Ficaram os três paulistas. Fala, Bispo. Os três paulistas na parte de baixo da tabela aqui, ó, na segunda divisão. Primeira divisão em cima, segunda divisão embaixo. Ó. Trio de ferro aqui, que isso? Aqui é o trio de ferro. Hoje tá forte o negócio aqui, hein? Dá para tirar uma foto aqui e fazer um quadro hoje, hein? Verdade. Tira aí, Bispo Paulo. Mas tá bom. Pessoal, vamos lá então. Aproveitar a presença do pastor Mário aqui hoje. Como eu havia dito, nós vamos estar discorrendo aqui hoje sobre a carne e o espírito, a bênção e a maldição. Tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui nesses dias, né, sobre mundo espiritual, sobre ações espirituais, até porque, né, pastor Mário, o inimigo ele não entra se não tiver uma brecha, né? Ele não tem autorização para entrar se ele não estiver devidamente autorizado. O mundo espiritual ele responde à legalidade. E Gálatas 5, do 16 em diante, diz: digo, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora,
As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e muitas outras aqui, né? E o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e assim vai, né? Aqui a gente tem, então, como obras da carne, as famosas brechas, né? Os acessos, para que o inimigo acabe entrando e causando problemas espirituais na vida das pessoas, inclusive dos crentes, né? Inclusive dos crentes. Mas é aquela coisa, andar em espírito, né? Jamais satisfareis a carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. No nosso grupo que a gente tem aqui do Café com Maná, que a gente confabula os temas, né? Se conversa sobre as pautas e programações, eu mandei um link do Instagram, um vídeo do Nathanael Knaben, que é um judeu messiânico, né, um judeu convertido. Ele fala muito das raízes judaicas, fala também fala de Cristo, obviamente, porque ele é cristão convertido. E ele falando dessa coisa da carne, né, que os judeus eles têm por tradição de entendimento a dupla alma do ser humano, uma alma animal e uma alma divina. E a gente aprendeu aí com o Bispo Rodovalho, com Gerald Schroeder, sobre o fôlego de vida e sobre o que existia antes dele, né? O que os judeus chamam de Nefesh e também de Neshama, onde Nefesh seria o que eles chamam de alma animal, instintiva, bruta, e Neshama, a alma divina, onde existe um ser humano inteligente, capaz de insights, sensível, que sepulta seus mortos, que sofre seu luto, que se compadece do próximo e que tem capacidade de discernimento. E tudo isso causa um reflexo nas consequências da espiritualidade da pessoa, né? Onde entram bênçãos e entram maldições. Nós temos Deuteronômio 28, que trata sobre o caminho para a bênção e o caminho para a realização de maldições na vida das pessoas. Nós temos Deuteronômio 30, do 15 ao 20, onde Deus fala com o seu povo através de Moisés e deixa clara a necessidade de uma escolha. O bem e a vida, o mal e a maldição, né? Ele diz, escolhe a vida para que vivas, você, tua descendência, não vá cair em idolatria, porque isso vai levar vocês para caminhos piores. E, por fim, nós temos até Provérbios 26, versículo 2, famoso, né? Como pássaro como um pássaro que voa com uma andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, deve ter causa, né? Se maldição sem causa não se cumpre, maldição cumprindo deve ter uma causa. Sim. Bom dia a todos. Eu digo que sempre tem um ponto de origem, né? Todo mal age por conta de uma legitimidade, uma legalidade. É assim que funciona o mundo espiritual, né? Então, o mal age quando há uma autorização para a ação das coisas ruins que perseguem a vida humana, né? Perseguem o homem, seja lá qual for a situação, seja na saúde, família, casamento, vida profissional, vida pessoal. Sempre tem um ponto de partida que deu origem à ação das maldições, né? A Bíblia diz que o diabo ruge como um leão, está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Então, ele está esperando ali uma situação, uma ocasião. E essa situação, essa ocasião chamada legalidade, quem dá é o homem. É o homem que autoriza o mal a agir na sua própria vida. Muito bem. Mais alguém aí? Silêncio, uai. Ninguém vai falar nada, não? Eu sou o último que entrei aí. Então fala, Hugo.
Já que você é o último, os últimos serão os primeiros. Eu creio que o bem e o mal, né, eles são muito claros, né, na sua proposição. Quando a gente fala de mal, e é interessante quando Deus fala lá em Deuteronômio, né, escolha, pois, o bem para que vivas. Logo, o bem e o mal depende da escolha humana. A ação do mal na minha vida depende da minha escolha, da minha pré-escolha. Quando eu escolho ser guiado pelo bem, e o bem, o que vem a ser o bem? O bem é o que a Bíblia revela que é bem, e não o que o homem acha que é bem. Então, eu creio que muita gente não entende a ação do mal ou maldição, porque ela cria suas próprias regras. Então, aquilo que é mal na Bíblia, para a pessoa é bem. Então, ela começa a adquirir práticas, começa a adquirir costumes que liberam o mundo espiritual para agir contra ela, porque ela está adotando práticas que a Bíblia revela que são práticas malignas. Mas a pessoa, na sua cultura, na sua maneira de viver, como ela aprendeu, como ela foi criada, ela vai desenvolvendo uma vida onde está cheio de práticas malignas. Mas ela não sabe, ela acredita que aquilo é o certo, né? Então, a pessoa, você pode perceber, nós desenvolvemos culturas muito claras, até mesmo dentro da igreja evangélica, né? Das pessoas criarem suas próprias regras contrárias à Bíblia. Aí a gente pode partir desde o sexo fora do casamento, que eu acho que é uma das práticas comuns dentro da igreja hoje, infelizmente, é duro falar isso, mas todo mundo faz. Eu amo fulana, eu amo fulano, a gente não está fazendo isso por mal. Então, a pessoa tem a sua regra contrária, o certo e errado, o mal e bem da Bíblia. Por isso, acaba atraindo o mundo das trevas, né, que vem com a legalidade dessa prática e começa a trazer maldição na vida da pessoa. Né? O certo é certo. O certo é o certo, ainda que ninguém faça. O errado é errado, ainda que todo mundo faça. Todo mundo faz. O errado não vai deixar de ser errado porque todo mundo faz. Né? O errado é errado, ainda que todo mundo faça. Mas todo mundo faz. Se isso aí fosse parâmetro, cara, nós não precisaríamos da palavra de Deus. Era só viver de acordo com a maioria, né? Exatamente. Uma coisa interessante que sempre me questionam quando a gente fala de quebra de maldição, libertação. Poxa, mas eu converti, Cristo não pagou todos os meus pecados, eu não estou liberto, eu não estou livre, não acabou todo o mal na minha vida. E ali em Colossenses 2,13 diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E isso é bastante interessante, porque Jesus fez a parte dele, com certeza. Acabou, anulou todo o mal. Mas o problema é que o homem não parou de pecar, de escolher errado, decidir errado. Então, ele continuou abrindo oportunidades, dando legalidade para ser atingido por todo o mal, toda espécie de mal, né? E principalmente, uma coisa que a gente tem que entender, principalmente, o diabo não tem interesse em atacar o que já é dele, que é o mundo. O diabo está de olho em nós, na igreja. Nós que demos um passo para Jesus Cristo, eu me converti, o inimigo se tornou meu adversário. Agora nós temos uma oposição. E aí, então, ele passa a perseguir aqueles que são opositores a ele. Então, qualquer brechinha, qualquer oportunidade, e hoje em dia o mundo espiritual está muito aguçado, é muito rápido o agir do mal contra qualquer um de nós, principalmente os filhos de Deus que são perseguidos, né? Bom dia, Mário. Eu vou aproveitar aqui para perguntar para você, né? Você tem um dom, esse dom foi dado por Deus, você consegue ver o mundo espiritual, então você vê o agir do mal
né? Você consegue identificar. Conta para nós uma das maiores experiências tuas, como funciona esse dom, o que você pode falar para nós? Vamos pôr você na fogueira agora, vamos lá, fala para nós. Eu sabia que ia ter essa pergunta hoje aqui, e eu estava pensando exatamente nisso. Vão me perguntar qual a maior experiência. E eu não posso deixar de falar que a maior experiência não foi com as trevas, mas sim com a luz, com a presença de Deus. Teve um dia que eu estava orando, para mim essa foi a maior experiência espiritual. Eu e o pastor Fernando, saudoso pastor Fernando, lá em Goiânia, nós fazíamos muito isso, nós dois tirávamos um tempo para orar, para buscar em Deus, e Deus nos levou espiritualmente. Nós orávamos e Deus foi me levando em revelação em espírito até aquela passagem de Apocalipse 22 do Rio da Vida. Ali naquele ponto, eu era novo convertido, eu era neófito, eu nem lembrava, nem conhecia esse texto, e eu fui falando exatamente o que estava escrito no Apocalipse 22. E o pastor Fernando ministrando, orando, e Deus nos levou exatamente naquele ponto onde eu fui extremamente visitado por Deus, eu e o pastor Fernando. Nós chegamos a cair no chão, estávamos sentados numa mesa, chegamos a cair no chão. A visitação de Deus era tão poderosa, e o Espírito Santo falava: hoje eu ministro sobre a tua vida o dom da cura. E na palma da minha mão foi soldada uma folha, exatamente do jeito que descreve lá, a folha da cura. Foi soldada nas duas mãos. E depois nós fomos transportados por um anjo aos pés da cruz e fomos colocados exatamente embaixo da cruz, no momento da crucificação de Jesus. E o sangue de Jesus pingava sobre nós. Quando pingava, quando o sangue caía sobre nós, o corpo queimava. Mas era um queimar quase insuportável, como se fosse um ácido caindo sobre nós. Para mim, espiritualmente, aquela foi... Eu estou contando assim bem brevemente, mas foi uma coisa lenta, foi bem demorada. Nós demoramos talvez aí uns 30 minutos ou mais. Aquele dia eu tive um arrebatamento, eu achei que eu nem ia voltar. Eu e o pastor Fernando, né, viajamos no mundo espiritual. Eu lembro que chegou um momento que eu falei para o pastor Fernando assim: ora para voltar, porque eu estou achando que eu não vou voltar mais. Eu já achava que eu ia transcender ali. E realmente ele orou e nós voltamos para o mundo natural. Foi a maior experiência que eu tive espiritual com Deus. Tive muitas também com as trevas, mas essa com certeza foi a mais forte, inesquecível. Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, né, se foi no corpo, fora do corpo, não sei, né? É interessante aquela experiência do apóstolo Paulo, que ele tinha vivido há 14 anos de quando ele falou. Você vê que marcou ele, que depois de 14 anos ele ainda lembrava claramente, né, da experiência. Conheço um homem que foi levado ao paraíso, se no corpo ou fora do corpo, diz ele, né? Não sei. Que foi uma experiência poderosa também, né? Mas muitas pessoas questionam essas experiências, né, Mário? Se é uma coisa, se é algo mesmo se não é algo da psique humana, se não é uma experiência que você imaginou, né? Mas nesse caso aí, como você viveu junto com outra pessoa, é muito mais difícil alguém sustentar que foi imaginação, né? Os dois teriam que estar imaginando juntos. Exatamente. Me lembro também, eu tive várias experiências, né, junto com o pastor Fernando, quando eu recebi o chamado. Eu estava viajando para São Paulo, né? Eu converti em Goiânia em 1999, e numa das minhas viagens a São Paulo, Deus me visitou numa noite e falou assim: quando você voltar, você vai procurar o pastor Fernando, que você vai começar a trabalhar ministerialmente. E trabalhar com o pastor Fernando era meio que assim, um alvo meio alto demais, algo que poucas pessoas poderiam alcançar.
E eu fiquei pensando, pô, será que não é vaidade do meu coração esse negócio? Será que Deus falou comigo mesmo? Mas aí eu cheguei de volta em Goiânia e fui falar com o pastor Fernando e falei, ó, pastor, com toda humildade, o senhor fica bem à vontade para dizer se sim ou se não, mas Deus falou comigo para mim te procurar, que a gente ia trabalhar junto, bem no comecinho do meu ministério. E eu estou aqui para te servir, o que o senhor precisar. E aí ele falou para mim assim, eu estava esperando você falar comigo, porque Deus já tinha também falado comigo que você me procuraria. Aí eu falei, quando que o senhor quer começar? Ele falou, amanhã eu vou fazer um treinamento com você no mundo espiritual. Eu falei, tá bom. Aí ele chamou uma outra pessoa, que era a Regina, cunhada dele, e nós oramos, né, no dia seguinte, entrando no mundo espiritual. Eu me lembro como, se fosse hoje, eu sentei numa cadeira, e ele falou assim, tá pronto? Vamos começar? Vamos. Então eu vou orar, nós vamos entrar no mundo espiritual, e eu vou chamar os demônios, e você começa a ver os demônios e descreve eles para mim, como você vai estar vendo, que eu vou te ensinar quais são eles e os nomes. Eu falei, tá bom. E aí ele começou a orar, e era como se eu estivesse dentro de uma cabine de uma nave espacial. Eu senti como se fosse um impacto, eu entrei no mundo, parecia o mundo espacial, mundo sideral, e ali eu falei, já estou no mundo espiritual. Era como se eu estivesse dentro de uma nave. E a Regina me acompanhando. A gente fazia muito isso em dupla. Ela me acompanhando em visão. E aí o pastor Fernando começou a chamar os demônios. Zé Pilintra, vem aqui, se apresenta para o Mário. Aí vinha o Zé Pilintra. Pombagira, vem aqui. E começou a chamar os demônios e eu fui identificando eles para o pastor Fernando. Ele mandava queimar, falava para queimar em algumas faces, né? Os demônios têm várias faces. E ficava na figura humana, às vezes ficava na figura de um animal, de um bicho, ou de um demônio mesmo. E também foi uma experiência sobrenatural, foi o meu aprendizado para começar a conhecer o mundo espiritual, né? É muito louco falar isso. Todas as pessoas acham que, né, algumas pessoas acham que não entendem no mundo espiritual que isso tudo é loucura, mas foi um fato que eu vivi, né, real. Junto comigo estava a Regina e o pastor Fernando. Então foi bem... Quem está nos ouvindo agora deve estar assim, esses caras estão chapados, né? Não, se for para chapar, então vamos chapar geral aqui, porque eu sou Saramação chapado. Esse maná aí deve chapar os caras, quem está ouvindo a gente agora. Só para situar você que está chegando, nós estamos falando sobre o mundo espiritual, batalha espiritual, a realidade do mundo espiritual, só para você se situar aqui entre nós. E hoje, como convidado, está aqui o pastor Mário, que é um nosso amigo, né? Nós conhecemos o pastor Mário pessoalmente, né? Pessoalmente, então nós temos ampla confiança, sabemos da índole, do caráter, quem ele é, quem ele foi, né? Então, você que está aí do outro lado nos ouvindo, pode ficar tranquilo que é uma pessoa de nossa extrema confiança, prega em nossas igrejas, né? E é chamado... Não é maluco, né? Parece normal. Ele não veio, o mais interessante é que ele não veio, a origem dele, ele não veio dessa linha, né? Dessa linha na sua infância, ele não teve esse tipo de envolvimento como eu tive, como eu cresci, né? Ele é empresário, pelo contrário, não tem nada de maluco, não, entendeu? Mas é um homem com experiências sobrenaturais, né? E que quando o bicho pega, né? Geralmente ele é chamado, né? Então, para orar. E eu quero uma pergunta, uma curiosidade, tá, pastor Mário? Essa situação, essa guerra que é feita no mundo espiritual, certo? Qualquer um pode fazer, qualquer um pode chegar assim, levantar a mão, demônio da cidade, principado deste lugar, você vai cair e tal. A igreja, qualquer um pode fazer isso. Como isso deve ser feito? Como deve ser essa oração? Uma casa agora, uma pessoa que está ouvindo o programa e está percebendo através do programa, através da ação do Espírito Santo, que há alguma maldição na vida dela,
ou na casa, ou na família, né? Como essa pessoa que está nos ouvindo agora deve agir? Tá? Então, são duas perguntas, tá? São duas perguntas diferentes, tá bom? Geralmente eu faço várias perguntas em cima de uma só, tá? Como a igreja pode orar, fazer essa guerra, uma pessoa pode fazer essa guerra na cidade, vou entrar na cidade, vou entrar no terreno do inimigo e tomar tudo que é de Deus, vai cair por terra, é assim, né? Essa cidade eu cancelo, anulo, desafio o principado dessa cidade. Isso pode, como eu vejo alguns fazendo, né? Fazendo isso, tá? Até onde nós podemos ir, e aquela pessoa que agora nos ouvindo está percebendo, poxa, tem alguma coisa errada na minha vida, tem alguma coisa errada na minha casa, como eu devo proceder? Então, a palavra de Deus diz que toda autoridade nos foi dada, né? Jesus, antes de ascender ao Pai, ele falou, toda autoridade eu entrego à igreja, no mundo espiritual, no mundo natural. Mas eu costumo dizer que a autoridade você só tem realmente naquilo que você conquista. Eu só posso exercer autoridade naquilo que eu conquistei autoridade. Então, na minha casa, eu sou o sacerdote da minha família, eu estou debaixo de um casamento legal, legítimo. Então, aqui na minha casa, como autoridade espiritual, eu posso dar ordens, eu posso ordenar o mundo espiritual. Na igreja onde eu fui estabelecido como pastor, eu também tenho autoridade. Quando eu chego para pregar na igreja de alguém, geralmente eu peço para o líder da igreja me abençoar, para receber a autoridade daquele lugar, porque o mundo espiritual respeita a legitimidade, as autoridades, né? Então, eu não posso entrar em qualquer espaço espiritual enfrentando aquilo que eu ainda não estou autorizado a fazer, nem aquilo que eu ainda não conquistei. A gente, no tempo do pastor Fernando, a gente ia nas cidades destronar principado, e o bispo Robson Rodovalho nos chamou após a morte do pastor Fernando e falou assim que não estava mais nos autorizando a fazer isso. Toda a equipe do pastor Fernando, ele falou assim, eu desautorizo vocês a fazerem isso. Daqui para frente vocês estão liberados para ir nas igrejas, fazer guerra na igreja local. Não quero que vocês façam guerra contra principados em cidades mais. Então, eu não tenho autorização no meu bispo maior, como é que eu vou fazer uma guerra dessa? O mundo espiritual sabe a autorização que eu tenho e até onde eu posso ir, né? Então, eu jamais vou entrar numa guerra errada, vou entrar numa guerra que eu não tenho autoridade para entrar naquela guerra, ou que não me pertence. Eu acho que é erro de estratégia, erro de sabedoria, né? Então, a igreja, nós temos autoridade na igreja e naquilo que está contido. Ei, Mário, a Bíblia mostra isso no episódio de Josias, né? Josias foi guerrear contra Neco, né, faraó do Egito, e ele não estava autorizado a fazer aquela guerra. Ele era um homem bom, um homem justo, um homem que restaurou a palavra de Deus em Israel, né, a lei, mas ele entrou na guerra errada e morreu, né? Foi morto na guerra, né? A gente lê aquilo e fala, mas como é que esse homem morreu, né? Esse cara que ele trouxe um avivamento para Israel, mas Deus não mandou ele fazer aquela guerra. Neco até avisa ele. Fala, isso que eu ia falar, ele até avisou, né? Olha, minha guerra não é com você, por que você está vindo guerrear contra mim? Olha, Deus me mandou ir lá, é como se Neco falou assim, você estava lutando contra Deus, né? Então ele entrou numa guerra que não devia ter entrado, né? Então, eu tomo muito cuidado com isso, até quando eu vou fazer visita na casa das pessoas, né? Porque eu sou pastor, que eu tenho autoridade de chegar lá, eu não sei qual que é o princípio de vida daquela pessoa, eu vou confrontar o que ele invoca de repente. É burrice espiritual, né? Desculpa o termo, mas é uma burrice espiritual. Eu vou lá, abençoo, examino tal. Quer fazer guerra? Vem aqui na igreja. Ali nós temos autoridade para fazer guerra. Então, chama a pessoa para a igreja, aí lá eu faço a libertação, a limpeza que precisar, chama os demônios, expulsa, repreende. Eu sou bem cuidadoso com isso, bem cauteloso, porque eu já vi muita gente
se ferir, tomar altas retaliações, porque entra nas guerras erradas, né? Eu não costumo fazer isso, não. Tem uma pergunta aqui no chat, tem uma pergunta aqui rapidinho. A Maria Rodrigues, ela pergunta para o pastor Mário: o diabo incorporado no corpo da pessoa pode falar em línguas igual ao que Deus deu de direito a seus filhos? Nunca vi. Eles até falam em línguas, mas você percebe rapidamente que é um outro tipo de linguagem. Inclusive, é comum você ver até na hora do batismo do Espírito Santo, às vezes, pessoas que não estão libertas estão orando línguas estranhas lá, mas não são as línguas dos anjos, né? Eu já cansei de ver isso daí. Às vezes, alguém está ministrando ali, batiza o Espírito Santo, eu falo, gente, é demônio. Aí você dá o comando, pega a mente dele, manifesta aqui em nome de Jesus. O demônio manifesta na pessoa. Então, tem que ter um discernimento. Eu já vi, viu, Mário? Eu já vi. Movimento assim, as pessoas estavam orando, várias pessoas falando em línguas, no dom de línguas. Eu conheci o caráter da pessoa, ele estava orando em línguas também, e na minha mente veio a dúvida, né? Eu falei, não é possível, né? Eu conheço a figura, né? Conheço o caráter, conheço a pessoa. Eu fui perto dele, eu falei o seguinte, eu orei da seguinte maneira: se for de Deus, continua. Se não for de Deus, vai calar agora. Aí caiu o manifesto na minha frente. Dá para perceber, né? Quem tem sensibilidade espiritual consegue perceber o que não é. As línguas são diferentes. Eu nunca vi. Tem a língua dos anjos e a língua dos demônios. Certeza, com certeza. Duas línguas. Eu vou tentar de novo. Eu tive várias experiências assim ao longo do meu crescimento, né? Nesse sentido. Eu fui de uma igreja batista, com vertente pentecostal, daquela que é para o mato fazer vigília todo final de semana, buscar poder, né? Porque era uma igreja batistona, que depois veio o batismo com o Espírito Santo, veio um avivamento na igreja. Aquilo foi muito bem acolhido, recebido, né? No meio da congregação. E aí, então, o pessoal começou a fazer muita reunião de busca, assim, na floresta mesmo, na mata. E era muito como, só que não tinha aquele zelo, aquele cuidado, por exemplo, da maturidade que a gente tem hoje. Então, por causa disso, levavam muito pessoas não convertidas, para, de repente, que essa pessoa se impressionasse ali com aquele momento de poder e entregasse o coração para Cristo à base do que viu, né? Só que o que acontecia? Muitas vezes essas pessoas ficavam possessas de espíritos malignos dentro dessas vigílias, né? Falta de zelo do pessoal da igreja, que levava para um ambiente que era mais exclusivo, né? Para um nicho, para um público especial, pessoas espiritualmente despreparadas, e acabava, ao invés de virar uma noite do Espírito Santo, virava uma noite do espírito imundo. De terror. Meu pastor, aí o pau quebrava, né, cara? Era no meio da mata, na escuridão, gente endemoniada. E geralmente começava assim, começava aquela manifestação do poder de Deus, dali a pouco pintava uma pessoa lá no canto cantando línguas espirituais, só que não era aquele canto gozoso, não era aquela coisa que edificava, era um negócio que arrepiava, era estranho. Ou então cobria, enquanto o pessoal orava e orava em línguas e tal, vinha aquela pessoa que começava a cobrir com um volume altíssimo uma língua que não era uma língua estranha, uma língua esquisita. A língua do espírito a gente chama de língua estranha, né? Mas a língua que vem de Satanás é a língua esquisita, né? Porque muito mais estranha. De forma alguma, ela causa uma estranheza de imediato no impacto. Eu também tenho as minhas experiências, assim como você. Acho que isso é do tempo do núcleo de batalha espiritual, né, que o Bispo do Vale tinha. Isso. E eu tive eu fiz a escola de profetas lá no Rema. Eu fiquei 30 dias interno lá na montanha, em Brasília, e passei por aquele processo todo, cura interior, quebra de maldições. E naquela época era autorizada a ministração com anjos, não sei se você lembra disso. Eu não peguei lá no Rema, mas eu lembro muito disso. A gente fez essas ministrações com anjos.
Então, Participei disso também. Eu passei por esse processo, é a minha experiência, que se no corpo ou fora do corpo, não sei, meu nome é Paulo também, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, eu só sei que eu deitei num colchão com o time e a minha experiência durou 7 horas e 15 minutos. Mas a minha sensação física foi de uns 15 a 20 minutos, o que durou a experiência. E quando isso terminou, eu estava num estado de desidratação e de fraqueza física tal que eu tive que ser levado por debaixo dos braços. Aí eu tive que deitar numa cama, dormir por um período para depois levantar, comer alguma coisa e me restabelecer. Foi assim, a minha vida antes disso e a minha vida depois disso. Porque eu passei por um processo de libertação muito grande. No meu caso, igual a tua experiência, foi diferente um pouco, porque eu custei a entrar no mundo espiritual, mas a equipe não desistiu, insistiu, persistiu, até que, de repente, a minha visão foi aberta, eu me vi numa sala de cinema. Aquela sala de cinema, antes que o filme comece, não chegou ninguém ainda, você chegou primeiro, aquelas luzes opacas, tudo muito escuro, a tela apagada, de repente a tela acende, que nem televisor antigo, fora do ar, lembra? Sim, ficava sim. Aquele preto e branco chapiscando, né? E acende aquilo lá, fica por um tempo assim, eles me inquirindo o que eu estava vendo, e eu falava, e eles falavam, sim, nós estamos vendo isso junto com você. E, de repente, a tela acende e mostra uma floresta, uma mata fechada. E aí o obreiro estava comigo e imediatamente falou, você está vendo uma floresta? Incrível, né? O cara via também. E eu falei, sim, eu estou vendo uma floresta. E ele falou, entra nela. E entrar nela quer dizer, vai até a tela que você está vendo e entra. E eu entrei pela tela. E quando eu entrei pela tela, eu já saí de um outro lado. Depois da floresta, numa situação de deserto, como que se fosse por volta das 18 horas, quando começa o crepúsculo chegar, né? Aquele sol laranjado lá em cima, assim, querendo descer, ao mesmo tempo, assim, tudo muito opaco, sabe? E a partir dali eu nem vou prosseguir muito aqui, porque a experiência é muito cheia de detalhe, muito profunda. Enfim, ali aquele sol que estava ali o tempo todo era Jesus, foi dali que desceu uma gota do sangue, caiu sobre a cabeça de uma entidade que estava ali próxima de mim, se fazendo de anjo, não era anjo, né? Era uma potestade, todo mundo conhece muito bem pelo nome de Beuzebu, e outro pelo nome de Nosferato, né? E ali foi uma batalha muito intensa. O Senhor me armou com a espada do Espírito naquela visão, tá? Quero deixar bem claro, naquela situação sobrenatural. E eu tive uma batalha ferrenha com esses espíritos, eu chegava a sentir. Quando o Nosferatu, que é o morcegão, me agarrou no braço com a sua garra, e com a espada eu cortei o braço dele fora, e foi uma batalha, no final, espetei a espada na cabeça dele, desapareceu. Aí então vieram anjos e eu fui levado até o ambiente do trono e eu pude ver no trono o Senhor sentado, mas só até o joelho. Ele não me deixou ver mais do que isso. Muita luz, né? Não me deixou ver mais do que isso. Ele falou, se você vir ver minha face, daqui você não volta. Eu tenho uma missão para você. E foi aí que meu ministério começou, depois dessa experiência, né? Experiências sobrenaturais assim acontecem? Já passei várias, exatamente como você descreveu, exatamente igual. Eu me lembro de uma também, bem no começo, quando eu estava aprendendo, né, começando a lidar com o mundo espiritual, eu estava no louvor na igreja, adorando a Deus, os braços abertos, e abriu como se fosse uma garganta na minha frente. E o Espírito Santo falou assim, vamos que eu vou te levar no inferno, para você ver o inferno. Eu fiquei morrendo de medo. Aí eu abri o olho com medo, falei, não vou nisso nunca. Como é que eu vou nisso daí? Aí o pastor Fernando, nessa época, ele pregava na 72 e eu estava na sede em Goiânia, com o bispo Carlos. Aí eu esperei terminar o culto, aí chamei o pastor Fernando e falei, pastor, abriu uma garganta na hora do louvor, o Espírito Santo querendo me levar para dentro da garganta. E eu fiquei morrendo de medo, não fui. E o pastor Fernando, ele era muito
simples, muito matutão assim, né? Ele falou, não, Mário, calma, depois a gente vai junto. Eu falei assim, esse homem deve ser louco, né? Como a gente vai junto? E aí, no primeiro encontro com Deus que teve, na época chamava-se Encontro com Deus, né? Não era revisão de vidas, a gente saía assim, a gente sempre tirava um tempinho para orar, nós dois juntos, e quem gostava da coisa da guerra, e ele falou assim, vamos lá no inferno, porque Deus tem alguma conquista para nós lá. Então vamos, pastor, como é que vai ser esse negócio? Vamos começar a orar aqui, eu vou pedir uma proteção. Aí ele pediu para nós entrar numa bolha de fogo. Nós entramos dentro de uma bolha, como se fosse uma cápsula, e continuamos orando. Abriu a garganta de novo na nossa frente, ele orando e eu tendo as revelações. E nós entramos na garganta e fomos corpo adentro. Fomos lá no inferno. E essas conquistas demoravam em torno deste tempo que você está me falando, né? 6 horas, 5 horas orando e dentro do mundo espiritual, fazendo conquista, enfrentando demônio. Uma coisa louca, mas funcionava. Funcionava demais, sempre funcionou. Não, é incrível como... Eu quero imaginar o que o ouvinte deve estar pensando. Esses caras são doidinhos de pedra, cara. Tomaram café com maná demais, né? Nossa, virou café com maná psicodélico, cara. Que é isso? É incrível. Tomou chazinho. O que tem nesse café, né? Não é café com maná, não, isso é chá, cara. É incrível como nessas experiências a gente constata como que realmente o mundo espiritual não se sujeita ao tempo Cronos. Né? Ele não se sujeita ao tempo Cronos. Porque na minha experiência, eu fiquei na minha cabeça, eu passei por aquela situação por 15 a 20 minutos, mas quando eu me levantei, eu conferi e eu me lembro e não esqueço, eram 7 horas e 15 minutos o período que eu fiquei ali. E a gente literalmente desconecta da realidade espaço, tempo, matéria. Exatamente. Literalmente. O mundo espiritual... Demora um tempo para tua cabeça reconectar de novo. Não sei se passava por isso. Você voltava dessas experiências, até você se conectar com o natural de novo, demorava um tempo, e o corpo totalmente sem energia física. Perdia toda a energia física. Eu lembro que eu fazia essas batalhas, eu ia para casa dormia 10, 12, 15 horas seguidas para me refazer. A Elis pergunta no chat. A Elis pergunta no chat. O Mário, eu notei que você deu uma recuada, né? Assim, a impressão que dá, né? Porque a gente vê que as pessoas que se envolvem muito com isso acabam... Não é raro você ver essas pessoas acabarem em tragédia, né? Como a gente viu aí com o Daniel Mastral, com o próprio pastor Fernando, né? Que acabou morrendo num acidente, né? É bem diferente do Mastral, né? Mas ele morreu num acidente que ele foi trocar uma lâmpada, acho que foi alguma coisa assim, e acabou caindo. Fechar buracos no telhado da igreja de Anápolis. Foi trabalhar no telhado, né? E acabou caindo e morreu, né? Só que o Fernando tem um detalhe, né? O Fernando, ele caiu de cabeça. Ele caiu com a cabeça virada para baixo. Provavelmente ele ou desmaiou ou ele teve um mal súbito ali, porque ele não se protegeu. Ele caiu sem o mecanismo de proteção com a pessoa quando cai, né? Que a pessoa vem segurando, ela vem... E ela, quando cai, ela geralmente cai de lado e com a mão no chão. Ela não cai de cabeça, né? Geralmente cai com as pernas, quem cai do telhado, e quebra o fêmur ou a bacia. O caso dele foi o contrário, ele desceu de cabeça para baixo, né? Ele já desceu sem reação. Mas você identificou isso? Você identificou isso, que mexer muito com esse mundo tem esse aspecto de perigo, assim? Tem uma perseguição, né? Quando você mexe muito com o mundo espiritual, a lei da ação e reação também acontece no mundo espiritual. Você é perseguido o tempo todo. Eu me lembro quando, aliás, casualmente eu estava no Sul, na tua igreja. Depois que eu me casei com a Dani, a primeira batalha, a primeira missão foi na igreja Bispo João, lá no Sul.
E a Dani me ligava e falava assim, eu não sei o que está acontecendo, mas está cheio de demônio aqui em casa. Não sei se você lembra disso, bispo. Quem falou? A Dani me ligou e falou assim, tá cheio de demônio aqui em casa, e eu fazendo guerra lá na tua igreja. Nós montamos até um pessoal para orar, interceder, para cobrir a vida dela aqui. Então tem uma perseguição, você mexe, você cutuca a onça com a vara curta ali todo o tempo, tem uma perseguição. Então eu acho que você ser prudente, tomar cuidado, ser cauteloso na maneira como você guerreia. Por exemplo, e a cobertura da igreja nisso? É importante falar, né? A pessoa tá na igreja, está congregando, está vinculada, acho que é fundamental, né? Muito importante. Eu acredito que é importantíssimo. Tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu terminar, Kendi. Deixa eu terminar. Eu acho que é importantíssimo ter cobertura espiritual, tá debaixo de autoridade, não fazer guerra errada. Por exemplo, ontem me ligaram, teve uma visitante, foi em 2 cultos nossos, ela quer receber a minha visita na casa dela. Essa mulher não é convertida. Eu vou lá? Claro que eu vou. Quero ganhar ela para Jesus. Mas eu não vou lá fazer uma guerra espiritual, não sei o que ela faz, o que ela pratica, quais são as origens dela, quais são as crenças, o que ela invoca até. Então não vou sair, vou lá, vou abençoar a vida dela, vou pregar, vou tentar ganhar ela para Jesus, atrair ela para ela voltar na igreja e ficar conosco. Mas não posso ir lá fazer guerra espiritual sem conhecer o que está acontecendo. Diferente de você ter um discípulo que está envolvido, comprometido com a obra de Deus, está debaixo de autoridade, de obediência, de fidelidade, e você guerrear por essa pessoa. Então, eu creio que é importante quem está na batalha, quem está na frente da batalha, fazer esse tipo de avaliação, para não entrar em barca furada, em guerra errada e se ferir, né? Ter retaliações. Pessoas morrem por isso, pessoas têm prejuízos grandes, né? Então, eu penso que ser prudente é sábio. Fala, Kendi. Então, uma pergunta aqui também, seguinte, a Maria Rodrigues, né, também, ela fala o seguinte, Elis Capelletti, todos podem ter essas experiências ou é somente para algumas pessoas? E a Rosiana, ela fala o seguinte, hoje a audiência está boa porque muitas pessoas têm interesse em saber sobre esse assunto e não temos segurança em buscar na internet, então acredito que seria interessante falar mais sobre isso, tá? Eu acho que experiência espiritual são coisas que Deus prepara para algumas pessoas, não é para todo mundo. Onde tem o poder de Deus, com certeza vai ter experiência espiritual, mas eu creio que Deus não permite isso acontecer em qualquer lugar, nem de qualquer maneira. Eu acho nem que com qualquer pessoa, né? São algumas pessoas, né? É o dom, né? E inclusive para manifestação. A manifestação, ela acontece em vários níveis, de acordo com as pessoas. Por exemplo, um principado não manifesta em qualquer pessoa. Um demônio qualquer, um demônio simples, um badeco espiritual, pode manifestar em qualquer pessoa que tenha legitimidade para isso. Mas um principado, ele precisa de um corpo que suporte aquilo que ele vai viver. Então, não é qualquer pessoa que manifesta um principado, por exemplo. Então, tanto na parte das trevas quanto na parte da luz, eu creio que Deus faz a coisa separadamente. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta, mas não responde não, tá? Só para encerrar minha participação. Existem lugares que são amaldiçoados, que estão debaixo de maldição, lugares físicos, cidades, terras, ruas? Não responde hoje não, tá? Um abraço a todos. Acabou o tempo, gente, acabou o tempo. É para quando isso? É para amanhã isso? Vai depender dele, né? Amanhã, pastor. Vocês querem continuar amanhã? Ótimo. Eu vou fazer um exame essa noite, estou agendado fazer um exame pesado aí. Se eu tiver bem de manhã, tudo bem, eu dou um alô pro Kennedy mais tarde. Vamos ver a hora que vai acontecer meu exame. Estou me preparando para o exame, então
Não sei como é que eu vou estar. Porque é importante a gente falar sobre as armas, né? Jejum, oração, essas coisas. A gente podia agendar para semana. O que vocês acham? Para ficar uma coisa bem tranquila, bem certa. Pode ser segunda-feira. Segunda-feira, tranquilo para mim. Segunda-feira a gente continua e fala sobre esses temas aí. Tá bom. Mas já deixa para audiência. Amanhã a gente continua o mesmo assunto, tá? Já que eu tenho a pauta. Sim, aí a gente arremata todo esse assunto que foi falado hoje, né? Porque foi falado de experiências, mas é bom a gente pontuar biblicamente essas experiências e ajustar algumas coisas. Abraço aí, o Denis. Abraço todo mundo. Um grande abraço. Se eu puder, eu entro amanhã. Fica assim. Se eu conseguir, eu entro. Se não, aí na segunda-feira a gente continua. Obrigado, Bispo Paulo Renato. É um prazer te conhecer, não te conhecia, né? Muito obrigado. Um abraço. Sai, Corinthians! Um abraço aí, peraí. Não é para ninguém, Kennedy. Não sai ainda não, Mário. Viu, Mário? Não sai ainda não, que a gente vai encerrar e a gente volta aí. Ah, tá ok. Abraço. Abraço, tchau. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você.